Sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo aqui com o professor Jordano e professor Tiago para alunos de ensino médio, primeiro e segundo ano. Hoje vamos falar sobre documentos importantes quando você quer ou precisa abrir a sua empresa, né? O primeiro, seria a sua inscrição estadual, né? Então, existe o MEI, que nós temos ensinado até então, a nível nacional, você faz seu cadastro, enfim, já ensinamos isso. Nacional. Porém, os tributos que são recolhidos, eles são federais e são também estaduais, como vocês bem sabem, já aprenderam conosco nas aulas anteriores, principalmente no início desse bimestre, com as aulas voltadas para impostos. Caso não lembre, revise e veja as últimas videoaulas que falam sobre impostos, as primeiras por sinal desse bimestre. Voltando aqui para o nosso assunto. A inscrição estadual é um registro obrigatório para todas as empresas que comercializam ou que fazem o transporte de mercadorias e que, portanto, devem arrecadar o imposto sobre circulação de mercadorias e de serviços, que vem a ser o ICMS. Só fazendo um parênteses, vamos lembrar que esse tipo de imposto, por enquanto, ele está em stand-by devido à situação da pandemia. O governo aboliu, entre aspas, esse imposto, ele não está sendo cobrado atualmente nas empresas, mas dizem as más línguas, dizem os repórteres, estudiosos e especialistas a respeito, que é uma questão de tempo ele voltar, até porque o governo está precisando repor o dinheiro que foi todo investido nessa época de pandemia. E esse é um imposto que está nos planos de voltar, ou ano que vem, 2021, ou mais adiante. Isso é quase uma certeza. De acordo com a Organização Tributária Brasileira, a competência de cobrança dos vários tributos existentes no país é dividida entre a União, os estados e os municípios. Sendo assim, cabe à União fazer a cobrança dos tributos de natureza federal, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, um dos tipos de imposto que nós estudamos, e o Imposto de Renda. Vamos claro, esclarecer que esse imposto de renda é de pessoa jurídica, empresas, ok? Os municípios cobram o Imposto sobre Serviços, ISS, entre outros. Então, revisando, nós já vimos todos esses impostos, e no caso, o IPI vai depender se o seu produto é um tipo de industrializado, ok? Então, eu trabalho com venda de comida, eu estou fazendo quentinha e estou vendendo, não é industrializado. Então, mesmo que você se inscreva como MEI, esse é um imposto que não será cobrado, entendeu? Então, tudo depende da descrição da sua empresa quando você faz o cadastro, ok? Agora, quanto ao município, seja Belém, Ananindeua, Marituba, aqui no Pará ou em outro estado, esse aqui vai ser cobrado imposto sobre serviço. Por exemplo, esse mesmo que eu acabei de citar, como uma quentinha, por exemplo, é um serviço que você está prestando à sociedade, Então, ele é um imposto que será cobrado. É fatal, É um imposto criado sob medida, vamos dizer assim, Dificilmente, eu acho que não existe serviço, não existe um tipo de empresa que não ofereça um tipo de serviço. Logo, é um imposto que sempre vai ser cobrado nas suas taxas, de prestação de contas e na declaração do seu imposto de renda. Os estados, por sua vez, devem fazer a cobrança dos impostos estaduais, como é o caso do ICMS que nós acabamos de falar. Esse imposto incide sobre as empresas que exercem atividade de comércio, indústria e transportes intermunicipais, interestaduais, internacionais e mercadorias. Como eu disse, é um imposto que está em stand-by, mas é contagem regressiva, é uma questão de tempo. Vocês estão vendo aqui que ele abrange muitas áreas, dentro de vários tipos de empresas.
Então, é um imposto, assim como o ISS, que normalmente ele entra, né, nas receitas das empresas, né, com relação aos seus investimentos e débitos também. Ora, como cada cobrança é feita por um ente federativo, né, estadual, federal ou municipal, é essencial que cada um deles crie formas próprias para fiscalizar a tributação e executar as cobranças. Portanto, enquanto a União mantém o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, que é como se fosse o RG da sua empresa, e os municípios mantêm as respectivas inscrições municipais. Inscrição municipal é o que você vai fazer para legalizar sua empresa no município, deixar sua empresa conhecida no município, porque dentro dos impostos que nós falamos lá nas primeiras videoaulas desse bimestre, nós ressaltamos um que é o imposto de todo o município, que é o IPTU. Né? Então, o IPTU é um imposto municipal. Né? Então, a sua empresa, quando você tem uma empresa que possui o endereço físico, né, e tem que ter um local para se estabelecer, então um dos impostos que o município dois impostos o município vai poder cobrar, né? O ISS, que nós acabamos de explicar, que é o Imposto sobre Serviços, e o IPTU, ok? Além disso tem, né, a nível estadual, né, o ICMS, né, e a inscrição estadual na Cefa, que é a Secretaria de Fazenda, né, do Estado. Então, estão reparando, né? A sua empresa não basta ela ter somente a inscrição federal, né? Ela tem que estar devidamente apresentável também ao município e ao estado. E cada um deles vai lhe cobrar um imposto específico como tributo, né, para sua empresa ser reconhecida perante estas instituições regionais ou locais. Tá? A inscrição estadual, já está dizendo estadual, ou seja, vai ser cobrada pelo governo do estado, consiste, portanto, em um número de registro da empresa junto à Receita Estadual do estado onde ela está sediada. As empresas que atuam em mais de um estado precisam obter a inscrição estadual para cada uma das filiais. Tarefas preliminares. A inscrição estadual pode ser solicitada pela internet, juntamente com a solicitação do CNPJ, o que é feito por meio do Coletor Nacional, um serviço disponibilizado pela Receita Federal. Contudo, antes de realizar os procedimentos de solicitação do CNPJ e da inscrição estadual para primeiro estabelecimento, você deve acessar o site da Secretaria de Fazenda, que eu falei ainda há pouco, da Cefa, do seu estado, para fazer consulta de viabilidade por meio do aplicativo Integrador Estadual. Antes, né, as pessoas perdiam um dia para fazer sua inscrição estadual porque tinham que ir até Belém, normalmente, né, que é a sede oficial da Cefa, para fazer a inscrição estadual da sua empresa. Hoje tudo é online, né, pode ser feito tudo online. Não sei com relação ao pagamento, não posso informar isso com clareza agora. Mas eu acredito que também possa ser feito via transferências. Essa consulta gerará um protocolo que será utilizado no processo de pedido de inscrição estadual. O CNPJ também pode ser solicitado independente da inscrição estadual. Nesse caso, antes de efetivar os procedimentos da inscrição, é conveniente verificar se os dados do CNPJ estão corretos e se o CPF dos sócios também coincidem, porque às vezes, quando você não é um MEI, é um empresário de uma cooperativa, por exemplo, né? Então não basta apenas o seu CPF, mas também dos seus outros colaboradores. Então, tomem cuidado, quando fizer a inscrição estadual, se for MEI, tudo bem, é só você. Microempreendedor individual, tudo bem. Mas se for uma microempresa, né, ou uma cooperativa, né, em que há mais de um
uma pessoa à frente, então também irá precisar do CPF dessas pessoas. Também é necessário que o processo de formalização das empresas na junta comercial do seu estado também tenha sido realizado, que é a JUSEPA, no caso aqui do Pará, tá? A junta comercial do seu estado. Caso essa sua empresa tenha fins comerciais, trabalhe com comércio, ok? Se for indústria, aí é diferente, ok? Prepare os documentos. Cada tipo de empresa requer uma relação diferente de documentos para a solicitação da inscrição estadual. O MEI, por exemplo, deve apresentar os seguintes documentos: CPF-RG, certificado de MEI, comprovante de endereço da empresa, onde a empresa vai se estabelecer, que vai ser o que nós chamamos de endereço comercial, e alvará de funcionamento definitivo. Esse alvará é um documento que você vai ter que expedir a nível municipal, né? Você já, quando vai abrir sua empresa no espaço físico, vai ser dentro de um município. Então, quando você for pedir a sua inscrição estadual, antes disso você já tem que ter o alvará de funcionamento municipal, para mostrar onde será estabelecida sua empresa, qual município dentro da unidade estadual, no caso aqui, onde nós nos encontramos, no estado do Pará. Se a empresa for distribuidora de combustível, ela também deverá apresentar o registro na Agência Nacional de Petróleo, ANP. Acesse o coletor nacional. Após cumprir todas as preliminares indicadas acima, é hora de acessar o coletor nacional da Receita Federal. Nele, você deve inserir o número do protocolo obtido na consulta de viabilidade, que permitirá a sequência dos procedimentos. Então, na primeira página do coletor, selecione a opção Preencher nova solicitação. Logo abaixo, abrirão 2 campos que lhe permitirão informar o estado e o município onde sua empresa está localizada. Como ele é um site nacional, né, você vai precisar colocar aos poucos todos os seus dados, desde o seu nome, né, o nome da sua empresa, o estado ao qual está interligado e cadastrada, né, já que você já fez sua inscrição na JUSEPA, no caso aqui do Pará, já tem o seu alvará de funcionamento, no caso do município. Quando você cadastra tudo isso, já vai aparecer no sistema aqui quando você for fazer a inscrição, né, o coletor nacional da Receita Federal já vai reconhecer tudo isso, tá? Caso você já tenha obtido o CNPJ da empresa em separado da inscrição estadual, você poderá prosseguir com procedimentos mesmo sem o protocolo. Nesse caso, na próxima página será solicitado o número do CNPJ que permitirá o acesso ao restante do formulário, onde as informações solicitadas deverão ser preenchidas. Bem, tudo isso que a gente está explicando, normalmente quem faz, se for um microempreendedor que tem uma formação na área de administração, ou de ciências contábeis, ou economia, ou direito, eles podem conseguir fazer isso sozinhos. No caso de uma pessoa leiga, né, que mal tem o ensino médio, né, e está tentando aventurar, criar sua própria empresa, é recomendável, gente, que vocês tentem fazer isso com um profissional devidamente capacitado que possa lhes ajudar a fazer isso, tirando suas dúvidas, lhe ensinando todo esse processo. É bom ressaltar que não deixe tudo na mão desse profissional, é perigoso. Tem muita gente que confia deixando a mão do profissional e quando vê o profissional, desculpe a expressão, passa a perna em você e acaba tendo toda a rédea da empresa no nome dele. Então, você pode contratar um profissional para lhe ajudar a fazer isso, mas ele fazendo com você, lhe explicando e colocando os seus dados ali na sua frente, na sua vista. É a melhor coisa que você pode fazer. Sozinho não se aconselha, principalmente quando você é muito jovem e inexperiente nessa área. Você quer se tornar um microempreendedor ou um empresário de uma microempresa, só que você não tem experiência, né? Você é jovem, você às vezes tem até o dinheiro, mas hoje em dia todo cuidado é pouco. Então, para você fazer tudo certo, legalizado, dentro dos conformes e
não cometer erros para não se arrepender depois, então não veja isso como um gasto. Veja isso como um bom e seguro investimento que você vai fazer ao contratar esse profissional, que vai assegurar, né, direitinho a sua inscrição contestada, porque uma vez que ele ou ela possa lhe enganar, desviar esses fundos que você está investindo sem você saber, você vai dever para todo esse pessoal e o risco de a sua empresa fechar do dia para a noite é iminente. O Estado, o governo federal, o município, ele não fecha os olhos para ninguém que está devendo, principalmente as empresas. Tá? Conheça suas obrigações. É importante que o empresário conheça bem quais são as obrigações tributárias que ele deve cumprir com o Estado. Contudo, ele também deve estar ciente dos tributos que realmente deve pagar. No caso do MEI, por exemplo, ainda que ele deva obter a inscrição estadual, não há recolhimento destacado do ICMS, que é um imposto estadual, como nós explicamos há pouco. Quem é MEI não vai ter tributo com relação ao ICMS, ok? Da mesma maneira, sobre eventuais substitutos tributários que possam existir na atividade que ele exerce. Valorize a inscrição estadual. Os procedimentos para inscrição estadual são bastante detalhados e exigem muita atenção na hora de realizar o cadastramento. Por isso que eu falo que é bom não fazer sozinho, né? Bom fazer com alguém experiente que possa ir explicando com calma cada parte. Sem inscrição estadual, o que acontece, né, quando você não tira inscrição estadual? Você não poderá recolher o ICMS. Como assim recolher o ICMS? Eu não estou entendendo. O ICMS é um imposto que você vai pagar o tributo, mas você vai poder ter uma compensação no futuro, assim como o imposto de renda a nível federal. Então, quando você faz tudo direitinho, a sua empresa pode ter um retorno, né, desse imposto no futuro, no mesmo ano ou no ano seguinte. Só que, como estratégia, gente, esse tipo de recolhimento e depois devolução de parte desse valor, não é um dinheiro que você vai simplesmente pegar e gastar. Né? Eu aconselho, né, que esse dinheiro que você vai receber de devolução do imposto seja inserido no seu caixa reserva. Porque, principalmente com essa questão da pandemia, né, todo mundo está precisando ganhar um fôlego e está todo mundo com praticamente zero de reserva. Então pegue esse dinheiro, não gaste, né, guarde como reserva, que é a melhor coisa que você faz para a saúde da sua empresa. Ok? Aqui, né, a gente ressalta a questão de você, quando você não tiver experiência, contratar um contador, né, para você fazer isso, que é a área específica dele. E uma imagem aqui mostrando como é o site, né, quase todos os estados têm a mesma ideia de site, como aparece, né, a questão da inscrição estadual, né, e como é que ela vem para você ir colocando todas as atividades, como é que a sua empresa tem que ser vista perante o Estado. Ok? Espero que tenham gostado, né? É um assunto um pouco complexo, né? Só que é uma coisa que não pode faltar para ninguém que queira abrir a sua empresa, ok? Qualquer coisa é só procurar a gente. Até a próxima, galera!